Boa noite a todos. Que bom que você parou um pouquinho para participar dessa live conosco. É um prazer. Eu sou Nazinha, idealizadora da Missão Arcanjos, né, do projeto aqui. E tenho aqui o Rodrigo, né, nosso psicólogo, que faz parte desse projeto aqui conosco, nos ajuda. É o nosso braço direito, né, Rodrigo? E está aqui hoje para responder as perguntas de vocês. Porque na última live, após acabar, todos pediram, ficaram fazendo perguntas. E nós nos sentimos assim, com o desejo de voltar para responder as perguntas de vocês. Espero que a gente consiga ajudá-los um pouco mais. Isso aí. Boa noite, Nazinha. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha aí pelo Facebook. Também para você que nos acompanha pelo Instagram. É uma grande alegria poder estar com vocês, mais numa live, falando hoje um pouco, ou pelo menos tentando falar um pouquinho sobre o assunto da ansiedade, né? Eu espero que de alguma forma possa colaborar um pouco contigo, né? Para que você possa enfrentar aí essa realidade tão presente nos nossos dias de hoje. Com certeza, né? E assim, diante de tudo que nós estamos vivendo, é um tema bem próprio, né? Bem apropriado para esse momento, né? E muita gente está ansiosa, muita gente mesmo. Pelas perguntas nós entendemos que a ansiedade está batendo a porta de muita gente. Verdade. Então estamos aqui para tentar ajudar um pouco mais. E aí, afinal, Rodrigo, o que é ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação humana, né, natural, eminente, inerente a toda a realidade de todos nós, né? Então, muito mais do que uma patologia ou uma doença, ela é uma reação que está presente em todas as nossas vidas. E ela, então, faz parte do nosso dia a dia, né? Então, ela, como reação, de alguma forma, ela vai aparecer em algum momento da nossa vida. Nossa! A ansiedade está sempre associada a mal-estar, falta de ar, temor pela morte? Não necessariamente, né? Não necessariamente pela morte, mas ela pode sim, e geralmente apresenta muitos efeitos, né? Muitos sintomas fisiológicos, né? E físicos, inclusive, né? A morte seria mais numa situação existencial, enquanto perda, enquanto luto, que também gera ansiedade. Então nós precisamos entender que o estado de ansiedade é diferente dos transtornos de ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Então nós temos um estado de ansiedade que pode inclusive ser natural, não necessariamente patológico, né? Mas também nós temos as doenças que contém, né, que contemplam a ansiedade. Então a ansiedade está presente em várias situações da vida, inclusive em algumas doenças ou transtornos mentais. Então ela pode sim acontecer e acontece de forma natural no processo de luto, né, quando há a morte, né, quando a gente se depara com a finitude, com a morte, mas geralmente ela vem acompanhada de sintomas físicos e fisiológicos, né, sintomas comportamentais inclusive também. Beleza. A ansiedade é uma doença psicológica? Não, ela não é uma doença, a ansiedade. Ela pode se tornar uma doença, como eu tenho dito, né? Ela é um estado natural que inclusive nasce em nós para justamente nos proteger e vir em auxílio a uma determinada proteção da nossa própria existência humana. Imagina se nós não estivéssemos assim, de verdade, não tivéssemos essa reação natural para algumas coisas, talvez já teríamos até extinto a raça humana, né? Todos nós temos. Não é? Então todos nós temos. Então ela se torna doença a partir do momento que ela está excessiva, né? Em que ela nos leva a uma ação disfuncional. Quando a gente deixa de estar no funcionamento natural daquilo que é o nosso dia a dia. E aí quando ela prejudica isso, ela deixa de ser algo natural e se transforma sim numa doença patológica. E, inclusive pode se tornar casos crônicos, né? Doenças graves. Sim, algumas pessoas sim, né? Me identifico, eu não estou
nós não identificamos as perguntas assim das pessoas, que algumas não gostariam de ser identificadas, né? Então a gente evitou, né, de dar nomes. Então espero que a gente consiga, né, responder as perguntas, vocês vão se identificar com as que vocês fizeram. Essa pessoa diz que eu me identifico com a maioria dos sintomas, mas não me sinto doente. Se identifica com sintomas, mas não se sente doente. Então, ela acredita ter os sintomas, mas ela não se considera uma pessoa doente. Se a gente pensar no conceito de doença, pela Organização Mundial da Saúde, doença é a ausência de saúde. Então, a partir do momento que eu estou sem saúde, eu estou doente. Mas não necessariamente essas doenças, essa ausência de saúde, ela traz sintomas relacionados à ansiedade, né? Então a gente pode ter outros sintomas que também determinam e caracterizam algumas doenças. E como estamos falando da ansiedade, ela se apresenta em transtornos, em sintomas específicos relacionados à ansiedade, né? Mas assim, ela é uma doença quando ela afeta o sistema nervoso, quando ela determina no nosso físico um comportamento, uma função, né? Ou uma disfunção. Ótimo. Afinal, qual a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade? A ansiedade, como eu disse, ele é um estado. O transtorno é um conjunto que é de um estado permanente que é identificado, né, e nomeado por um especialista. Então, quem determina que a pessoa tem um transtorno é um médico especializado em questões de transtorno, né? Se são questões mentais, como nós estamos falando disso, né, é o psiquiatra que vai fazer um diagnóstico em cima do DSM de um transtorno de ansiedade, que são vários, né? Transtornos de ansiedade, nós temos vários transtornos de ansiedade, que é diferente de um estado de ansiedade, que inclusive pode perdurar por um tempo, de acordo com uma realidade, uma circunstância que está ao nosso redor. Então nós podemos estar ansiosos por um tempo, isso pode acontecer e deixar de acontecer, e nós também podemos acentuar um estado de ansiedade que se torne num transtorno de ansiedade. Por exemplo, eu vou viajar, então existe uma certa ansiedade, né? Sim. Acontece algumas situações que existe naturalmente uma ansiedade. Essa é uma ansiedade natural, não é isso? É natural que diante de uma Preciso viagem... ficar preocupado. Não, é natural que uma certa ansiedade, porque eu vou viver momentos que inesperados, eu vou viver situações novas, então tudo que é novo nos traz uma certa ansiedade. É uma ansiedade natural, faz parte da nossa condição humana, faz parte das questões que nos acercam e nos rondam a todo momento, né? Então, assim, nós precisamos, inclusive, dessa ansiedade para estarmos protegidos de diversas situações. Quantos riscos nós podemos correr, né, se não formos ali, se não estivermos atentos a algumas situações? E essa determinada atenção, que pode gerar, inclusive, sintomas físicos, ela muitas vezes se caracteriza como um estado de ansiedade, que não é necessariamente uma doença. Porque estar ansioso porque eu vou viajar, ou porque um filho vai chegar, ou porque uns netos vão visitar, é um estado natural nosso, né? Inclusive benéfico para a nossa saúde. Porque de alguma forma nós vamos criando uma expectativa de algo que está por vir. Porque a ansiedade é isso, né? É uma expectativa de algo que está por vir. Se esse algo é muito mal, essa ansiedade vai nos fazer mal, porque a gente fica com medo. Se esse algo for bom, por exemplo, cria também uma expectativa de algo bom. A chegada de um neto, por exemplo, a visitar um avô, é algo bom e gera, às vezes, uma ansiedade natural, que vai conduzir essa relação a um estado depois de prazer, de satisfação, de alegria. Então ela precede também momentos bons na nossa vida, né? Nós precisamos tirar um pouco do peso que a ansiedade carrega nas nossas vidas, a partir do momento que a gente associa sempre a doença, né? É como se nós quiséssemos nos livrar dela a todo momento, né? E ela faz parte da nossa constituição, do nosso ser, né? Da nossa pessoa. Beleza. Afinal, falou em netos, né?
criança também pode sofrer de ansiedade? Sim, claro. Ansiedade é algo do ser humano. E criança, tal como, pode ser ansiosa também. Mas aí é ideal que leve ao médico, já se preocupe com isso. Então, médico, a partir do momento que ela é patologicamente... Ah, tá, deixa eu ver aqui, pera lá. Parece que tem alguma mensagem aqui pra gente. Vamos ver lá. Tá bom. Pera aí, Nazinha, deixa eu só dar uma olhada. É? No Instagram. Opa, o pessoal que tá no Instagram aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Entrei. O que é pra ver? Perguntas. Perguntas no Instagram, agora que eu entendi. A gente já vai responder. Tudo ao aqui. vivo, gente. Tudo ao Beleza, vivo. né? Ah. Então, beleza, né? O que eu tava falando? Não da criança, da ansiedade da criança, Da ansiedade né? da criança. Então a criança sim tem uma ansiedade. Ela é algo recorrente, está acontecendo todos os dias, isso está fora de um padrão de normalidade que você entende como normalidade, aí sim talvez você possa consultar o médico e perguntar. Mas lembremos, né? Faz parte de um perfil de ser criança uma determinada agitação, um determinado movimento, que também pode gerar uma certa ansiedade, inclusive no adulto, né? Não só na criança, pela reação da criança, né? Ou a própria criança. Agora, nem tudo, gente, eu repito, nem tudo é uma situação para se buscar um profissional. Você tem dúvida? Busque, pergunte ao médico, né? Busque um tratamento nesse sentido, mas não caracterize tudo assim dessa forma tão patológica. Porque senão nós vamos criando também uma ideia de que as nossas emoções todas nos prejudicam, né? E pelo contrário, as nossas emoções muitas vezes nos socorrem, vêm em nosso auxílio, né? Dando sinais, né? Dando sinais. A ansiedade pode ser um grande sinal de algo que está por vir, por acontecer. E por que não me preparar para isso, né? Atento, Ficar atento para isso, né? Vamos no Instagram? Vamos. É possível a Sônia.mil... não entendi aqui. É possível deixar de tomar remédios depois que se começa a tomá-los? Sim, sim. Toda medicação, quando ela é ministrada junto com acompanhamento médico, que tem preceito de um diagnóstico, se essa doença realmente está dentro de uma doença que tem cura e que existe uma medicação adequada, você pode tomar pelo tempo necessário enquanto houver aquele tratamento, enquanto durar. Isso tudo vai ser informado pelo seu médico. Talvez a pergunta seja de dependência, né, de remédio. Eu acredito que seja isso que é a pergunta. Pode ser, creio que né? sim. Volto a te dizer, alguns tipos de transtorno, sobretudo crônicos, pode sim ser utilizados algumas medicações que podem gerar algum tipo de dependência. Então é muito específica essa resposta. É importante que você busque o seu médico e pergunte para ele qual é o diagnóstico, qual é esse tipo de remédio. Esse tipo de remédio gera dependência? Então não dá para a gente generalizar que todos os remédios, por exemplo, antidepressivo, não gera dependência. Né? Normalmente a gente fica preocupado com isso, né? E ninguém toma os Gerar remédios, dependência. ninguém toma os psicotrópicos, né? Porque Com acreditam medo de ficar, de dependência. Verdade. Então assim, é uma questão de informação. E quem pode dar informação é um especialista nisso, né? Respondido aqui, Mais né? algum aí, não? Diferença entre ansiedade para síndrome do pânico. Boa essa pergunta. Deixa eu só... Eu peguei um textinho bem breve aqui que eu achei muito interessante e eu quero me utilizar dele. Quando a gente fala da ansiedade, eu volto a dizer, ela está presente em alguns transtornos e também pode acontecer de forma natural. Na síndrome do pânico, ela já é patológica, que a gente já está falando quando síndrome, né? Então ela é um conjunto de reações excessivas, onde a ansiedade está presente de forma não natural, posso assim dizer. Então ela se torna patológica, ela se torna uma síndrome. E como síndrome, ela precisa de um tratamento. E mediante um tratamento, nós então vamos verificando se esse tratamento é psicológico, se é um tratamento medicamentoso, né, com utilização de remédios,
né? E a síndrome, então, ela é marcada por um conjunto de fatores. E ela não é só determinada pela ansiedade. Ela costuma também aparecer outras questões. Por exemplo, efeitos físicos, fisiológicos. Então, a síndrome tem outras questões. O pânico, por exemplo, traz muito medo, né? Os ataques de pânico, excessivos ataques de pânico que formam a síndrome do pânico, e também ataque e síndrome são coisas diferentes. Ter um ataque de pânico é uma situação isolada. Ter uma síndrome é sucessivos ataques de pânico, onde a ansiedade vai ser aparente. E numa síndrome de pânico, nós vamos evidentemente verificar a ansiedade. Você diz um ataque de pânico uma vez só, por exemplo? Sim. Vai ter uma vez por algum motivo e pode não ter mais? Exatamente. Isso não é uma síndrome de pânico. Nós todos podemos ter um ataque de pânico mediante uma situação. Nem precisa se apavorar. Não. Presencie um acidente. Não é muito incomum você ficar impactado, não é? A partir de um acidente, você pode ter um ataque de pânico, porque você está vendo ali alguém passar por um sofrimento enorme, você se coloca naquele lugar e às vezes se compadece daquela pessoa, e isso pode te gerar um ataque de pânico. Isso vai acalmar, vai passar, não necessariamente você tem síndrome de pânico ou mesmo uma ansiedade exagerada. Até porque ter ansiedade durante a presença, durante a visualização ali, a participação de um acidente onde você é surpreendido naquele momento, faz parte de um contexto natural. É difícil não ficarmos ansiosos com uma situação nova que se evidencia na nossa vida. Sobretudo quando ela é inesperada e pode determinar... É uma tragédia, né? Pode determinar, inclusive, conceitos físicos, né? Pode lidar com morte. Um acidente pode ter uma morte, que é a questão da finitude, né? Do fim da vida. Isso geralmente nos traz ansiedade, né? Muita ansiedade, né? E aí, como fazer com essa ansiedade? Algumas coisas também de forma natural, tal como ela vem de forma natural, nós vamos também descobrindo como lidar com ela de forma natural. Nós não precisamos ter tanto medo assim daquilo que nós somos enquanto emoções, né? Porque elas fazem parte de nós. E nos vermos enquanto totalidade é também uma forma de nos respeitarmos, nos conhecermos, saber quem somos, como nós funcionamos. Nós temos personalidades, às vezes, que são mais ansiosas. Não tem pessoas que são mais ansiosas? Elas não são doentes, elas não têm transtorno de ansiedade. Elas são naturalmente um pouco mais ansiosas, enquanto outros são bem mais calmos, tranquilos. Então, assim, para falar, né? Então, a gente percebe isso na convivência, né? E como traços de ansiedade... e como qualquer outro tipo de característica, nós precisamos também ir ao encontro do outro e acolhê-lo dessa forma, né? Então, se às vezes você se importa demais com essa ansiedade do outro, comece a perceber se realmente não é um incômodo seu, algo que realmente está presente aí contigo, né? Talvez você quer algo dessa pessoa e está exigindo demais dela, mas as questões estão mais voltadas a você, aos seus conflitos. Então, muitas vezes a gente vai generalizando a ansiedade, querendo achar uma solução para ela, e esquece um pouco de pensar qual que é o contexto daquele momento. Aquilo está acontecendo de verdade ou é a imaginação? Porque a imaginação, ela contribui demais para a ansiedade, né? O ansioso sempre está imaginando coisas, né? E ele, um dos comportamentos que a gente faz, né, é tentar trazer o pensamento para aquilo que é realidade. Porque nem tudo que a gente imagina quando estamos ansiosos realmente, de fato, está acontecendo. Muito criação Rodrigo, nossa. Nós somos julgadores natural, né? Então nós estamos sempre acusando alguém, estamos sempre fazendo, isso é terrível, mas é verdade, né? Então, se eu não perdoo uma determinada pessoa, isso pode me gerar uma ansiedade? Sim. Falta de perdão pode, e várias outras coisas, né? Falta de perdão, inclusive, é algo estudado, não tem a ver com questão de religião. A falta de perdão é estudado cientificamente como algo que nos somatizam diversas patologias. Porque a falta de perdão é, na verdade, colocar dentro de si alguém aprisionado.
alguém que você de alguma forma foi prejudicado, né? Em algum momento você foi machucado, traumatizado, ferido, né? Isso, tá falando aqui o telefone. E aí você se depara com essa realidade e você aprisiona a pessoa, mas aprisiona obrigado. A si próprio também. Sim, porque você coloca essa pessoa num lugar que vai de alguma forma afetando, né, você mesmo. Então, o primeiro contato que nós fazemos para perdoar alguém é o contato consigo mesmo. Contato com a falta de perdão que existe dentro de nós. E esse contato conosco, com essa falta de perdão que existe dentro de nós, muitas vezes gera muita ansiedade. Porque a gente fica naquele desejo de querer avançar, de querer perdoar. Mas será que eu estou realmente entrando em contato com essa falta de perdão que está dentro de mim? Né? Ou será que eu quero que o outro mude para eu perdoá-lo, né? Porque às vezes o outro não vai mudar. Não vai mudar nunca. Né? Você tem que conviver com a situação, não é verdade? Mas se, por exemplo, se eu não perdoo, eu não consigo perdoar sozinho, eu posso pedir ajuda a um psicólogo? Pode, claro. Vai me ajudar a perdoar? Vai sim. Nós psicólogos, a nossa função é ampliar um pouco o campo de visão. Sobretudo eu estou falando do meu lugar, que é um lugar da psicologia humanista, né? Quem nos acompanha sabe disso, né? A psicologia tem várias linhas e eu trabalho numa linha mais humanista e existencial. Então, a nossa função ali, enquanto profissional, é ajudar a ampliar o campo de visão. Campo esse que todos nós temos sobre uma perspectiva da nossa vida. Marcada por uma história, marcada por acontecimentos, marcada por traumas, marcada por questões genéticas, hereditárias, isso também carrega, marcada pela forma que fomos educados, pelo meio ambiente que nós vivemos. Então tudo isso nos configura e nos gera como um ser, né? Um ser para esse mundo, um ser para o outro, um ser que está ali porque existe alguém. E aí, naturalmente, a pergunta que você estava falando, para eu não fugir. Se nós aprisionamos, né, a falta de perdão, e não conseguimos, nós precisamos de uma ajuda de um psicólogo. E aí, quando nós não conseguimos ter esse olhar existencial da nossa vida, de quem nós somos e onde nós estamos, o que estamos fazendo, nós precisamos de uma ajuda para poder nos perceber, para sabermos exatamente em que lugar estamos, né? Porque não adianta só estarmos presentes naquele lugar físico, mas onde nós moramos, onde nós habitamos, onde está a nossa consciência. E o profissional da psicologia, ele vai justamente trazer essa ampliação desse campo de visão. É uma cosmovisão que a gente chama, né? É uma visão do cosmos, muito mais do que aquilo que nós enxergamos como realidade, que às vezes é muito limitada, né, Nazir? A gente tem uma visão muito limitada da vida, né? Precisamos de ajuda. E o psicólogo é alguém que está de fora, que não tem essa relação afetiva cotidiana, né? Não quer dizer que não tenha uma relação afetiva, porque existe uma relação nisso, mas a gente vai trazer um olhar de fora para ajudar você a lidar com questões, inclusive, sobre ansiedade. Na psicologia, por exemplo, existem linhas da psicologia que trabalham exatamente com exercícios para a ansiedade. Né? Não é a linha que eu trabalho, apesar que todo psicólogo está habilitado para lidar com questões de ansiedade, mas existem algumas linhas que são mais procuradas. Inclusive eu separei algumas questões aqui para a gente conversar, né? Que é a linha da cognitiva comportamental, é uma linha mais baseada em pensamentos e comportamentos e que vai ajudar talvez você a fazer rápidas transformações para lidar com essa ansiedade diária, que foi um pouco das perguntas que nós recebemos. Né? Ótimo. Eu creio que esclareceu bem, né? Para começar a terapia com um psicólogo, preciso passar por um médico? Por um médico. Eu entendi essa pergunta, eu falava até com Nazinha antes. Eu gostei da pergunta, porque vamos entender o que é um médico e o que é um psicólogo, né? Primeiro que nós não somos médicos. Então nós não fizemos o curso de medicina. Então nós não temos pleno conhecimento do corpo humano, da fisiologia humana, do funcionamento. Por isso mesmo que o psicólogo não faz receituário, não medica, né? Isso quem faz é o médico, porque é o médico que estudou o suficiente para ter todo um conhecimento de funcionamento do corpo. O psicólogo ele faz um curso de graduação em psicologia.
Então ele vai trabalhar as questões do homem lá de dentro, do interior, do homem enquanto ser integral, mas do homem que também tem uma parte física, mas que ele tem uma parte psíquica, né? E essa parte que nós trabalhamos. E no meu caso, como humanista, o homem também que tem uma dimensão noética, ou uma dimensão espiritual, que não é religiosa, né? Entendi. É importante dizer que dimensão espiritual pela ciência não é uma dimensão religiosa. Sim, a religiosidade contempla-se dentro dessa dimensão espiritual do homem, mas ela não é só contemplada por religião, por valores. Nós vamos dizer de espiritualidade quais são os nossos valores. O psicólogo vai trabalhar nessa área psíquica e nessa dimensão espiritual. Então, o médico, se ele percebe que alguma doença física pode ter uma relação, uma conotação emocional, então ele pode sim indicar o paciente para um tratamento psicológico. Até porque ele não está habilitado para fazer isso. Porque ele estuda algumas disciplinas sobre psicologia, enquanto nós estudamos a psicologia como um todo ao longo da nossa graduação. Então, cada um na sua área. Um médico pode sim indicar o psicólogo, assim como um psicólogo indica o médico. Quando eu preciso tratar transtornos, né, geralmente eles são acompanhados por medicamentos. Quem faz a prescrição médica? O psiquiatra. Assim como eu posso também encaminhar para o gastro, né, posso encaminhar também para o endócrino, a gente falava disso ontem. Né? Dependendo do tipo de questão física, existe uma medicina especializada para aquela determinada área. Então nós trabalhamos juntos para o bem-estar integral do ser humano. Amei, né? A explicação. Mas voltando a essa pergunta, eu vi pelo outro lado também, Rodrigo. Como começar a terapia com um psicólogo? Ou seja, para começar a terapia com um psicólogo, precisa passar por um médico? Eu entendi assim também, que muitas vezes nós estamos mal, mas não percebemos. Talvez um médico é que venha perceber, ou uma outra pessoa que venha indicar. Porque normalmente, eu pelo menos não fui para um psicólogo por mim mesmo, alguém, né? Alguém identificou que eu estava precisando, né? Me encaminhou. E creio que muita gente é assim. Dificilmente você diz assim, eu estou precisando de um psicólogo, como eu estou precisando de um cardiologista, de um ortopedista. É verdade. Então, será que, eu não sei também que a pessoa pode ter pensado isso, né? Preciso passar pelo médico, não se reconhece que está com problema. Eu creio que seja isso, não é isso? Perfeito, muito bom. Vamos lá, tem uma outra aqui. É possível se curar da ansiedade com métodos alternativos, como esporte ou meditação? Se a gente falar curar da ansiedade, parece doença. Se ela for uma doença, ela já seria um transtorno ou uma síndrome, né? Porque a ansiedade como si não necessariamente é doença, como eu tenho falado. Sim. Vamos considerar que a pergunta está relacionada a curar de um transtorno de ansiedade. Sim. Existem alguns transtornos que não têm cura, que inclusive vão ser trabalhados na dimensão psiquiátrica, psicológica, física, mas vão ser amenizados, administrados ao longo da sua vida e que não tem cura. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. Você vai conseguir viver uma vida equilibrada se você tiver um suporte psiquiátrico, psicológico, e aí sim as medidas alternativas como meditação e esporte colaboram sempre, seja quando se trata de uma doença ou seja quando se trata de um estado de ansiedade. Vamos dar o exemplo da pandemia, não tem como não falar. Não tem como. Né? Quem não está de alguma forma